Bom dia. Está alto, não, mano? Rapaz do Senhor, você que está nos ouvindo, mais uma manhã de reflexão, de aprendizado. O desejo do meu coração é que, nesta manhã, você se enche do conhecimento do Senhor, que esta manhã seja uma manhã de bênção, de mudança, de reflexão, de aprendizado, e que esse aprendizado não fique somente em palavras, em ouvir, mas em prática. Que o cristianismo, o Evangelho de Cristo, é realmente a prática. Praticarmos aquilo que ouvimos, as mensagens que são ministradas nos templos, as lições de EBD, e que nesta manhã nós saiamos melhores após essa aula, que eu creio que o nosso professor Douglas do Carmo, meu amigo e pastor, depois eu explico porque eu estou dando a ênfase no pastor. Esse pastor Silvio. E que será uma benção para nós nesta manhã. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Amém. Todo dia, todos os dias, temos que agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos vivos, pelo privilégio de podermos respirar. Senhor, te agradecemos por mais esta manhã, te agradecemos por mais essa oportunidade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã. Usa o teu servo, usa o teu filho, ó Deus, para acrescentar em nós conhecimento, um pouco mais de ti. Também te peço por cada ouvinte, por cada pessoa que está nos acompanhando nesta manhã, que o Senhor vá de encontro a cada família representada, que o Senhor venha falar aos corações, e que de uma maneira simples o Senhor entra e penetra nos corações das pessoas, ó Deus. Que a palavra, que o ensinamento faça morada em nossos corações e que, acima de tudo, venhamos a praticar tudo que for ministrado e ensinado nesta manhã. Assim eu oro, Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, bom dia. Que bom estarmos aqui mais uma vez, então, para realizarmos aqui a nossa Escola Bíblica Dominical à distância. E você aí do outro lado da tela será abençoado com uma lição extremamente importante, lição de número 9. Hoje, dia 31 de maio de 2020, estou aqui ao lado do pastor Silvio, que vai estar aqui junto comigo trazendo as informações referentes ao tema da lição. Nós vamos falar, então, sobre o mistério da unidade revelado, ok? O mistério da unidade revelado. Já vou te convidar a você elaborar a sua pergunta. Nós temos aqui uma equipe que vai ouvir, vai ler a sua pergunta e a gente vai tentar, da maneira mais clara possível, responder todas as suas perguntas, tá bom? Interaja conosco, participe conosco. Vai ser um tempo muito especial que nós estamos, então, aí debruçados sobre a epístola do apóstolo Paulo à comunidade de Éfeso, ok? O mistério da unidade revelada. O textuário, como de praxe, o textuário diz, Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 15, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto. Nós vamos falar de uma palavra bem pentecostal, a palavra mistério. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Bem, como sempre faço também, eu gosto de fazer esse giro panorâmico pela lição, para a gente poder se situar acerca do que a gente vai comentar aqui. Depois da introdução, você tem o primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. Em seguida, o mistério revelado no Novo Testamento. E, por fim, nós vamos teologizar sobre esse mistério, o mistério pré-estabelecido por Deus. Então, é uma lição relativamente simples. Nós vamos falar sobre esse mistério, o que é esse mistério, e esse mistério estava, de alguma maneira, pré-anunciado no Antigo Testamento e será completamente desabrochado no Novo Testamento. E, por fim, o apóstolo Paulo vai teologizar sobre esse mistério. Já posso adiantar para você que ele vai tentar mostrar que, na verdade, esse mistério não está nem no Novo e nem no Antigo Testamento de maneira tão implícita, mas estaria, portanto, em todos os séculos, desde a fundação do mundo. Seria isso que o apóstolo Paulo vai tentar mostrar para nós.
Bem, como a proposta da lição já deixa muito claro, esse mistério é o mistério da unidade em Cristo. Esse mistério é o mistério da unidade em Cristo. Por que se trata de uma palavra chamada mistério? Mistério nada mais é, pelo menos aqui para nós, não tem nenhum vínculo, posso adiantar, com misticismo, aquela coisa que seria extremamente oculta a tal ponto de não ser revelado, tá? Aqui o conceito de mistério é algo que estava escondido em segredo para um determinado tempo, que Paulo chama de plenitude dos tempos. Gálatas capítulo de número 4 e o versículo de número 4. Então, quando a gente fala desse conceito bíblico de mistério, Paulo entende que isso é um mistério, porque é algo que ninguém deveria saber. Não, mas era um mistério que estava guardado, estava em segredo, em oculto, podemos dizer, para ser revelado no determinado tempo. Que tempo é esse? A plenitude dos tempos é o mistério da encarnação. Jesus Cristo, então, quando ele se humaniza. Então, por que mistério? A gente entra, então, nesse primeiro tópico, chamado mistério oculto do Antigo Testamento. Eu preciso que você me dê uma atenção, que eu vou contar uma história aqui para você muito interessante. Bem, a bem da verdade é que os judeus, eles sempre se sentiram na ideia de particularização de Deus. O judeu sempre entendeu, acredito que entende até hoje, que Deus não é um Deus universal, mas é um Deus israelita. É um Deus israelita. Sendo assim, se criou essa concepção, principalmente a partir do livro de Josué, que Deus então ganha uma identidade de Deus da guerra, né? O Deus da guerra. Passou-se, então, essa ideia de privatização de Deus. Então, os judeus, ao longo da história bíblica, eles sempre consideraram esse Deus, Javé, Adonai, como sendo um Deus particular do povo hebreu. E, então, as outras nações, as demais nações, cada um tinha seu Deus, com D minúsculo, ou seus deuses. Era chamado, portanto, de enoteísmo. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra enoteísmo. Então, cada cidade-estado tinha o seu Deus particular, tinha o seu padroeiro, e a partir disso, essas divindades batalhavam, brigavam, enquanto as guerras estavam sucedendo do ponto de vista histórico real, mas aquelas guerras que aconteciam no período do Antigo Testamento estavam envolvendo diretamente o nome da divindade. Tanto é que quando o povo de Israel perde, então, sucessivas batalhas e então vai para o cativeiro, ali eles perdem a noção de Deus. Eles entram no que a gente pode chamar hoje de ateísmo. É isso mesmo que você está ouvindo, ateísmo. Os judeus, então, parte do grupo que vai para o cativeiro, já tem aquela desconfiança da existência de Deus, porque eles perderam sucessivas batalhas. Então, era o próprio Deus que se sentia prejudicado naquela ocasião. Então, todos eles celebravam, por exemplo, a vitória de Marduk. Isso era uma concepção enoteísta daquela época, entenda-me bem. Então, a partir do exílio, até um pouco antes, Deus já usava alguns profetas, Deus já usava alguns homens e também mulheres de Deus para trazer essa abertura da salvação para o estrangeiro. E isso não é novidade. Já no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo e também de Números, você vai ver que quando o povo de Israel sai com mão forte do Egito, muitos egípcios, muitos estrangeiros, muitos forasteiros acompanharam o povo de Israel nessa transição, nessa saída do Egito e na busca da terra de Canaã. Então, quando a gente olha as páginas do Antigo Testamento, é esse mistério que o comentarista está propondo para nós, esse mistério já estava velado lá no Antigo Testamento, uma pretensão de Deus em ser Senhor de todo esse planeta. Uma vez que Deus é o Criador do planeta, naturalmente, obrigatoriamente, ele merece ser o Senhor de todo esse planeta, de todas as etnias, de todos esses povos. Infelizmente, os judeus então tentaram privatizar, e Deus então vai levantando homens como Isaías, por exemplo, que já no finalzinho do seu livro já estava então construindo um entendimento acerca da abertura dos gentios, dos pagãos, enfim, de gente que não tinha circuncisão, de gente que não tinha diretamente um pacto com Deus. Estes também mereciam a oportunidade de adorar ao Deus dos hebreus. Você deve se lembrar de um livro clássico
que é o livro de Jonas. O livro de Jonas foi escrito justamente para tentar mostrar que Deus tinha um povo que estava o adorando em espírito e em verdade, que seria em tese os ninivitas. E Deus então mostra para o profeta Jonas que a nação do profeta estava em extrema apostasia e tinha uma nação estrangeira que tinha interesse em servir a Deus, os ninivitas. Então é uma lição que Deus dá no próprio profeta. Deus então chama Jonas para ser profeta, mas não vai ser profeta para o seu próprio povo, que na ocasião histórica estava em apostasia. Vai ser levado então para Nínive para poder pregar a salvação para os ninivitas, e estes vão receber a salvação, vão proclamar um jejum, e até os animais, um detalhe interessante, até os animais fizeram jejum para poder agradar ao Deus dos hebreus. Então, o que eu quero dizer para você nesse momento, antes de passar a palavra para o pastor Silvio? É importante a gente entender, pessoal, que embora Deus seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus não pode ser propriedade privada, nem dos judeus. Nem dos judeus. Então, essa ideia de que eu entendo e respeito muito os judeus, eu entendo que Deus escolheu aquela nação, escolheu aquele povo para poder revelar a sua glória ao universo, não a determinado povo somente, ok, pessoal? Espero que esteja bem claro aí para você que está nos ouvindo. Então, eu entendo que os judeus têm categorias privilegiadas comparado aos cristãos, bem como todos os gentios desse planeta, mas agora privatizar, monopolizar, de alguma maneira particularizar a Deus, impossível. Impossível. E também, acima de tudo, Deus não quer isso. Então, quando a gente fala do mistério oculto no Antigo Testamento, o comentarista está querendo dizer que isso não é algo novo nas páginas do Novo Testamento, pastor Silvio. Não é algo que acontece só com Jesus, só com João Batista e, acima de tudo, poderíamos dizer, com o ministério apostólico. Não, nada disso. Já nas páginas do Antigo Testamento, você tem uma série de outros povos que tentam encontrar a salvação dentro das categorias soteriológicas do povo de Israel, mas o próprio povo de Israel, de alguma maneira, estava querendo reprimir a chegada destas pessoas. Então Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar sacerdotes, tentando de alguma maneira escancarar, abrir a porta e oportunizar, portanto, a salvação àqueles que não tinham necessariamente um pacto com Deus, historicamente falando. Não é isso, pastor Silvio? É exatamente isso, Douglas. Antes de fazer um comentário, eu gostaria de convidar você a fazerem perguntas, a participar da aula. É fundamental a sua participação, tirar suas dúvidas, acrescentar naquilo que for falado nesta manhã. Eu creio que você que está aí do outro lado também tem conhecimento suficiente para nos ajudar, para acrescentar na aula. Agora, é interessante dizer que o povo, os gentios, seriam abençoados, isso está claro no Antigo Testamento, a própria lição cita alguns versículos, mas o que se tornou novidade é se tornarem abençoados sem serem judeus, que era algo imprevisto. Exato. Era algo imprevisto. E, ao mesmo tempo, introduzir algo novo, ou seja, uma coisa nova, o corpo de Cristo. Era algo que não se imaginava, que não passava na cabeça daquelas pessoas. Por isso, eu posso destacar o mistério. Então, era algo novo, algo surpreendente. Eles serem abençoados sem se tornarem judeus e, automaticamente, introduzir uma coisa nova, que é o quê? O corpo de Cristo. Agora, eles compartilham disso tudo, compartilham da herança, são igualmente membros do corpo de Cristo, e a gente pode ver isso muito claro lá em Gálatas 3:29, que diz assim, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Exatamente. Gálatas 3:9. E esse texto que você está lendo não foi escrito para judeus, ou seja, para gentios da província da Galácia. Então, como o pastor Silvio está mostrando aqui, esses gentios entram na categoria de filhos de Abraão, porque creem nesse mistério que está sendo revelado, não é? Então, como o pastor Silvio tem colocado aqui, colocado de maneira muito feliz, era uma categoria que Deus já vinha falando já há algum tempo e, infelizmente, o pastor Silvio, a gente tem ainda muitos cristãos, muitos irmãos em Cristo que, às vezes, são portas fechadas para a adesão de outras pessoas que gostariam de servir ao nosso Deus.
e aí você entenda a nossa responsabilidade. Se é Deus que é o mais interessado em obter esse adorador, querer esse adorador, quem somos nós para poder fechar a porta para estas pessoas com costumes, com dogmas que não são bíblicos, com doutrinas que são humanas, e de alguma maneira a gente acaba se sentindo, pelo menos eu, acabo me sentindo responsável por ser porta fechada para estas pessoas. E é o que o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Efésios, tenta de todas as maneiras abrir. Eu gostaria de fazer uma leitura do texto de Isaías. Você que pode, abra sua Bíblia aí na sua casa. São aqueles textos que a gente não pode deixar de conhecer, de marcar na nossa Bíblia. Isaías, capítulo de número 56, e o versículo de número 2. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Olha o que o profeta está dizendo. Não diga ao eunuco: eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos. Ele não está falando de judeu, porque judeu não praticava esse tipo de coisa. Ele não está falando de judeu, ele está falando de eunuco, de gente que viveu no paganismo, gente que teve a sua sexualidade castrada, poderíamos dizer, e Deus, através do profeta Isaías, oportunizando a salvação a essas pessoas. Vou continuar. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agradam, e abraçam o meu conserto. Também lhe darei na minha casa, e dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Então, olha só, pessoal, essa aula é uma aula muito séria, muito provocadora. Deus, usando o profeta Isaías no finalzinho do seu ministério profético, está anunciando que Deus se importava com eunucos que tinha sua sexualidade castrada, que teve uma vida no paganismo, que teve um passado extremamente diferente de um judeu piedoso, que cresceu domesticamente na fé. Está entendendo? Deus está dizendo, eu não posso proibir esse rapaz de entrar na minha casa, não posso proibir esse rapaz de dar um nome na minha casa e mantê-lo eternamente nos meus átrios. Está aqui, pessoal, está na Escritura, Antigo Testamento. Então, Paulo está querendo mostrar que esse mistério estava velado lá. E no Novo Testamento ele se escancara, se abre completamente, que é a era que nós estamos vivendo, a era pós-apostólica, a era cristã. Então, quando a gente olha a oportunidade que Deus estava dando para eunucos, pessoal, eu quero que você pense em eunuco nos dias atuais, homossexuais, assexuados, enfim, pessoas indecisas, não importa, só importa uma coisa: estas pessoas têm porta aberta para poder entrar na igreja. Quem faz a obra é o Senhor. Quem completa a obra é Deus. O que eu não posso, até porque não tenho legitimidade para tal, é fechar a porta para aqueles que querem a salvação em Cristo Jesus, meu amigo Silvio. E eu falo com muita dor no coração que nos últimos anos nós estamos pregando para crente. As nossas ministrações todas são para crentes. São pessoas que se afastaram da presença do Senhor. Quando você faz o apelo, o proselitismo normalmente, 99,9% são pessoas que já estavam no caminho do Senhor, por uma infelicidade, por uma tristeza, se afastaram, entre aspas, da presença do Senhor. Vêm para o culto, nós pregamos, ou a maioria das pessoas pregam, e essas pessoas que levantam as mãos. Ou seja, nós estamos pregando para crente, ou pessoas que se afastaram por uma tristeza qualquer. Nós estamos deixando de ir nos lugares aonde deveríamos ir. Verdade. Nós temos que pregar para prostitutas, nós temos que pregar para pessoas que professam outras fés, outra fé. Nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Nós não podemos escolher para quem devemos pregar. Estarmos dentro da igreja é simplesmente pregar para quem já conhece, para quem já ouve, para quem lê, ou pelo menos deveria ler a palavra de Deus. Então, nós temos que sairmos dessas quatro paredes e pregar para gentios,
pessoas que professam outra fé, pessoas que estão se prostituindo, pessoas que estão vendendo a droga. Ou seja, o que Deus está nos ensinando nesta manhã é que nós temos que sair daqui e invadir esses lugares, entre aspas, invadir força de expressão e dizer o quanto Deus o ama. Porque 1 Timóteo 2,4 diz o quê? É a vontade de Deus que todos conheçam a verdade e sejam salvos. É a vontade dele. E essa vontade cabe a mim e a você fazer, a executar. Irmos nos lugares mais ermos possíveis para resgatarmos as pessoas e trazermos para a presença do Senhor. Verdade, perfeita colocação. Então, pessoal, de maneira assim bem introdutória, nós estamos iniciando essa reflexão, mas é uma reflexão que nos coloca diante de uma responsabilidade. Quem você tem sido? Você tem sido uma porta aberta ou você tem sido uma porta fechada para aqueles que querem obter o caminho da salvação? A gente não pode privatizar a nossa fé. Esse é o nosso grande problema, pastor Silva. O nosso grande problema é achar que o fato da gente ter conseguido a salvação, ter adquirido a salvação, privilegiados por ter sido posto no ministério, não quer dizer que a partir disso eu vou apresentar uma série de regulamentações para que essa pessoa possa se coadunar a essas regulamentações e a partir disso obter a salvação. Quem salva é Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos fazer é tão somente mostrar que esse mistério que estava velado no Antigo Testamento agora se tornou revelado, aberto no Novo Testamento. E Jesus Cristo, então, dá muita importância para o seu vizinho, para aqueles que você acha que talvez você esteja pensando aí na sua casa. Aquele ali eu jamais penso que poderia ser cristão. É exatamente esse grupo de pessoas que está, melhor dizendo, interessado na salvação e, às vezes, Jesus, de braços abertos, quer recebê-los e nós, muitas vezes, estamos sendo a porta fechada para esses homens. E como gentios, havia neles uma deficiência. Como assim? Fisicamente, eles não possuíam o quê? A aliança e não havia um elo de ligação familiar com o Messias. Fisicamente. Politicamente, eles não tinham nenhum entrosamento, não tinham nenhuma vivência nacional e na religiosidade do povo, na religião de Israel. E espiritualmente não tinha perspectiva ou sequer o conhecimento do Deus único. Ainda assim, Deus vem com a sua mão e alcança essas pessoas. Ou seja, Deus está aqui para todos. Quem afasta, muitas vezes, as pessoas de Deus, somos nós que não temos esse conhecimento. A própria igreja. Nós, como eu digo, o corpo de igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja, que não temos essa sensibilidade, não temos, talvez assim, a perspicácia de observar que quando um diferente entra na igreja, e eu já observei isso, e eu já até passei por isso, eu mesmo confesso a vocês, que quando entra um diferente na igreja, a gente se sente incomodado. Exato. E, às vezes, muda de lugar, se entra num lugar distante. E isso tem que deixar de lado. É a vontade de Deus, não é a minha nem a sua. Exato. Pastor Silva, acontece algo, essa sua observação ela é muito contundente. Eu também já observei isso. E a gente sem pensar, pessoal, a gente vem tão bonito para a casa de Deus, a gente vem tão bem arrumado, que, às vezes, todo esse nosso aparato litúrgico, cultico, social, nem sempre é convidativo. Nem sempre é convidativo. Não estou dizendo que a gente não faça isso para Deus. A gente faz isso para Deus. A gente se arruma para Deus. A gente vem para o culto para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Mas se Deus, que é o próprio Senhor do universo, se humaniza na pessoa de Jesus, escolheu nascer no ventre de uma adolescente pobre da aldeia de Nazaré, um vilarejo de 400 habitantes, que não era lembrado nem na geografia local, quanto mais por historiadores e geógrafos daquele tempo. Pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi questionado. Os irmãos de Jesus disseram, qualquer pregador que quer ficar famoso vai pregar em Jerusalém, ninguém prega na Galileia. E ele escolheu como palco entre aspas, ele escolheu a Galileia como a plataforma ministerial. Então, quando você olha o ministério do nosso Senhor Jesus, que é a nossa figura paradigmática de imitação,
a gente descobre que a gente pode estar no caminho errado. A gente pode entender que estamos no caminho errado. Ou seja, Jesus estava oportunizando a salvação para a prostituta, oportunizando a salvação para corruptos publicanos, para os romanos que vez ou outra vinham lhe cercar. João Batista estava rodeado de pessoas que nós talvez diríamos com currículo extremamente corrupto, e estes homens estavam lá, expostos para poder oportunizar a salvação. Como o pastor Silvio fez menção, Paulo de Tarso, um homem que percorre Oriente e Ocidente para salvar pessoas, salvar em nome de Deus, obviamente, salvar pessoas que não tinham nenhuma relação histórica com Deus dos hebreus, que estavam envolvidos no paganismo, nos cultos que envolviam fertilidade, que envolviam sexualidade, que envolviam orgias, como a cidade de Corinto, por exemplo. Então, a cidade de Corinto, que era uma cidade historicamente pagã, que talvez pensaríamos, como poderia surgir uma igreja lá? E quando você olha toda a parte do Novo Testamento, a igreja mais carismática, a igreja mergulhada na plenitude dos dons e do poder do Espírito Santo, era a igreja de Corinto. Eles eram meninos? Sim, porque estavam numa fase de amadurecimento. Mas quando você olha a história da igreja de Corinto, você pensa, bem, a quem esses dons poderiam ser derramados? Ah, meu irmão, pensaríamos obviamente na igreja de Jerusalém. Pensaríamos na igreja de Jerusalém, pensaríamos na igreja conservadora, pensaríamos na igreja ortodoxa, na igreja tradicional. Pois é, só que Paulo diz para nós que Deus, na sua infinita sabedoria, decidiu derramar a plenipotência dos dons espirituais para uma igreja imersa no paganismo, mostrando então que esses irmãos que estavam buscando uma identidade com Jesus ainda estavam nesse processo de libertação, mas Deus, de alguma maneira, abriu as portas da salvação e também do derramamento dos dons espirituais. Então, que fique essa lição para você nesse primeiro momento. Nós vamos fazer uma outra leitura aqui, mas que fique essa lição para você. Por favor, não seja a porta fechada para pessoas, não. Quem sabe você está na sua casa aí e o seu vizinho não conhece a Cristo porque você tem dado mau testemunho. Quem sabe você aí na sua casa não tem dado bom testemunho de Jesus Cristo. Jesus quer se tornar conhecido a todos os povos e não pode ser nem você e nem eu algum tipo de fator impeditivo para que essas pessoas obtenham a salvação em Cristo. Pense nisso em nome de Jesus. Bem, mais adiante, o apóstolo Paulo, então, vai falar desse mistério que estava oculto no Antigo Testamento, vai se tornar agora revelado no Novo Testamento. E onde ele se revela? Ele vai se revelar em Cristo Jesus. Então, Cristo é essa humanização da oportunidade, como falei, ele encarna essa oportunidade, e no próprio ministério dele, embora Jesus não tenha até um conhecimento bíblico aí para você, Jesus em nenhum momento saiu da geografia da Palestina, exceto quando tinha menos de 2 anos de idade, quando fugiu com seus pais para o Egito, mas todo o ministério de Jesus cercou-se na Palestina, mais no norte, obviamente, e também ali na região do sul, onde foi, inclusive, sacrificado. Mas ao mesmo tempo que Jesus estava pregando e ensinando, fazendo o seu ministério naquela região, ele sempre mostrava, pastor Silvio, que havia ovelhas fora do aprisco. Ele dizia que tinha ovelhas que não pertenciam àquele rebanho. Que rebanho? Aos judeus. Mas ele tinha ovelhas que eram de outros apriscos. E aí, quando a gente olha essa situação, a gente percebe que quando esse mistério é revelado em Cristo, os apóstolos obrigatoriamente têm que dar continuidade a isso. Obrigatoriamente têm que dar continuidade a isso. E não deram, pastor Silvio, não deram. Por que não deram? Porque mesmo Jesus morrendo por todos, eles ainda continuaram com aquela mentalidade elitista. Talvez elitista não fosse a melhor palavra, mas é a que eu queria dizer aqui, porque eles eram pobres, grosso modo. Os gregos, os gentios, que eram praticamente que prósperos, podemos dizer até dos helenistas até. Mas essa concepção elitista, particularista, privatizando realmente Deus, a pregação e tantas outras questões. E aí aquela grande fala, não é? Até uma fala emblemática que diz que Deus suscitou a perseguição na igreja para que a partir da perseguição eles pudessem sair de Jerusalém, abrir o horizonte e perceber que Deus estava salvando gente em Damasco, já estava salvando gente na Grécia, já estava salvando gente na Capadócia, que é o extremo da Turquia, enfim. Então os apóstolos demoraram a ter essa concepção. Eu acredito que se a gente demorar a ter essa concepção, como a gente demorou historicamente, falando da nossa tradição Assembleia de Deus durante muito tempo,
ela foi muito particularista, muito privatizadora, podemos dizer assim, e de um tempo para cá, da década de 90 para cá, ela vem então percebendo que chegou o momento de se contextualizar, chegou o momento de abrir algumas questões dogmáticas, costumeiras, que nem sempre são bíblicas estas questões, e a partir disso a Assembleia de Deus experimentou um crescimento exponencial, podemos dizer assim, e não somente um crescimento, mas também passou por um processo de intelectualização, não é? Então, isso revela que a gente está no caminho certo. Agora, ao mesmo tempo que a gente está no caminho certo, dessa abertura, também nós temos ainda uma casta legalista ainda dentro das igrejas, né? E essa casta legalista precisa pensar se esse legalismo é bíblico, se não é, de repente, uma predisposição da pessoa em condicionar ao outro uma forma de vida que ele vive ou ela vive, não é? Então, a gente precisa pensar se essa abertura é bíblica, até que ponto ela é bíblica, quais são as restrições que essa abertura nos dá, não é? E até que ponto a gente pode, então, ser tão flexível, ser tão aberto. Não é isso, pastor Silvio? Sem dúvida. O interessante assim, é ressaltar que, dentro desse propósito, Paulo ele desempenhou um excelente papel, delegado especialmente a ele, não que exclusivamente a ele, mas ele desempenhou um grande papel. Foi revelado o grande mistério para que fosse publicado em toda parte. Agora, Paulo, pastor Douglas, eu, você que está do outro lado, é parte fundamental desse processo. O judeu isolado e o gentio, agora reconciliado em Cristo, constitui o quê? Uma casa para Deus. Né? Que está lá nos versículos 11 e 12. Exato. Então, nós hoje, no século XXI, somos parte fundamental desse processo. Nós temos que, cada dia mais, expandir, abrir e trazer para Deus essas pessoas que estão precisando dele. É verdade. A irmã Lucimar fez uma pergunta aqui, eu queria responder à irmã Lucimar. Pastor, tenho conhecidos e amigos que adoram a outros deuses e publicam suas adorações no Face, porém, eu não curto suas publicações porque acho que estou concordando com eles. Estou agindo corretamente? Como lidar com isso? Irmã Lucimar, a gente vive hoje uma sociedade muito polarizada politicamente e também até em aspectos religiosos. Muito bem. O fato de você curtir uma postagem não quer dizer necessariamente que você está concordando com aquela postagem. Pode ser uma pessoa que você goste, uma pessoa que você tem afinidade e que tem discordâncias religiosas com você. Eu tenho um primo que ele é babalorixá do candomblé. E a gente consegue se dar muito bem, a gente consegue dialogar, a gente consegue conversar, eu respeito os limites da fé dele, ele respeita os limites da minha fé. E a gente consegue ter um bom relacionamento. É lógico que eu não posso agredi-lo, não é? Não posso agredir as suas crenças, como ele também não ousa agredir as minhas. Então a gente vive dentro de uma relação, é uma relação mais virtual do que presencial, confesso. É uma relação muito virtual, mas é uma relação fraterna. Eu consigo dialogar com ele e ele consegue, portanto, dialogar comigo e a gente se respeita. Então, o fato de eu curtir uma postagem desse meu primo não quer dizer necessariamente que eu estou concordando com aquilo, mas, de alguma maneira, eu respeito a índole dele, eu respeito o caráter religioso dele, eu respeito a crença dele, ainda que discorde. O que a gente muitas vezes fica preocupado, irmã Lucimar, é que existe dentro de nós, pastor Silvio, que a gente estudou junto na faculdade de teologia lá na FAICAD, e certa vez eu ouvi do professor Levi Baixo, ele disse que dentro do pentecostal, eu diria de um cristão como um todo, existe um espírito conversionista. E esse espírito conversionista sempre aciona, essa pessoa está indo para o inferno, essa pessoa está indo para o inferno. Então eu sempre fico naquele desafio. Eu preciso falar alguma coisa para essa pessoa, porque essa pessoa está indo para o inferno. Quem salva é Deus. Quem salva é Jesus. Eu não tenho nenhum direito para poder dizer quem é salvo, quem não é. Eu sei que a nossa segurança é estar em Cristo, mas quando a gente olha uma outra figura paradigmática, que é o ladrão da cruz, que a tradição cristã vai chamar de Dimas,
a gente percebe que ainda há uma oportunidade de pessoas que não tiveram nenhum envolvimento com a liturgia, nenhum envolvimento com a religião, terem salvação. Então, quem faz isso é Deus. Então, o meu conselho para você, não é a palavra final, faça aquilo que o seu coração está mandando para você, mas o meu conselho para você seria: respeite essa pessoa, dialogue com essas pessoas, e se a gente quer hoje ser respeitado, a gente precisa de alguma maneira respeitar, e pelo que eu li, é o que você está fazendo. Então, parabéns pela sua atitude. Agora, por favor, não queira de alguma maneira fazer apontamentos preconceituosos e racistas, porque é isso que Paulo está tentando remover. Tá bom? É isso aí. Pastor Silvio. O problema maior é que a gente fica muito preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer. Pô, o irmão ou a irmã é crente, é cristã, mas está lá dando uma curtidazinha lá no Babalorixá, quem professa uma outra fé, e acaba, nós cristãos, acusando, apontando: você não pode fazer isso, você está cometendo um erro, está cometendo um pecado, você está endossando a fé da pessoa. Tudo está voltado para que o outro pense. Qual é a ótica que ele está me vendo pelo fato de curtir? Você talvez está lhe dando a sua, sei lá, uma apresentação, uma forma simbólica, carinhosa com a pessoa, mas vem o acusador dizer que você está curtindo, ou seja, até vivendo. E aí vem aquelas séries de pensamentos, né, que nós, seres humanos, colocamos em nós e colocamos naquilo que o outro acha e pensa. Então, portanto, o problema todo está aí. A gente vive muito em função do que o outro pensa, do que o outro fala. Exato. E talvez um gesto, talvez uma atitude sua pode ser um instrumento de assim como nós cremos, de ganhá-lo para Jesus. Uhum. Agora, o problema todo são os acusadores, né? Os acusadores que são os maiores problemas. Exato, perfeito. Eu quero fazer uma leitura do texto do comentarista. Ele diz assim, interessante: outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnias ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Ponto. Olha o que ele diz: até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério. Veja, pastor Silvio, até alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Veja bem, onde todos são aceitos em Cristo. Eu não estou aqui propondo um universalismo, quero deixar claro. Não estou propondo um universalismo, eu estou propondo um ecumenismo. Bom, qual é a diferença? O universalismo prerroga uma salvação para todas as religiões. O ecumenismo não. O ecumenismo são as religiões da mesma casa. Por isso a palavra oikia, né, que é a palavra grega oikia, é o sufixo de eucumene, de ecumenismo. Então o ecumenismo a gente tem que entender, pessoal, vou falar isso aqui e me coloco aqui à disposição para supostas discordâncias. A gente não pode entender que todo católico vai para o inferno. É complicado. Eu estou aqui diante de vocês podem comentar, eu vou responder a pergunta da Alessandra já, mas dentro dessa perspectiva aqui, se tem católicos que estão em Cristo, esses são povo de Deus, família de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, volto a dizer, não estou propondo universalismo. No candomblé tem salvação, na Umbanda tem salvação, no budismo tem salvação, no islamismo tem salvação. O texto diz para nós, e eu concordo com Paulo, a salvação que está em Cristo. Em Cristo. Então, o catolicismo está em Cristo, o luteranismo está em Cristo, os neopentecostais estão em Cristo, Testemunho de Jeová está em Cristo, Adventismo está em Cristo. Bem, todas as religiões, quer dizer, todas as denominações cristãs que entendem de uma maneira desvirtuada um ponto ou outro em Jesus, até a Testemunho de Jeová, que acredita que Jesus Cristo é uma criação, aí nesse caso a gente vai entrar para a heresia ariana, lá do século
2 e tal. Nós não vamos desdobrar isso aqui agora. Mas a prerrogativa é o seguinte: se aquele que está em Cristo, mas ele não está em Cristo da maneira como eu estou, mas ele está. Mas aquela igreja não está em Cristo da maneira como a nossa igreja está, mas está em Cristo. Se está em Cristo, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua ingenuidade, porque você também é ingênuo e eu também, não é? Se a gente está em Cristo dentro da nossa ingenuidade, a salvação chega até nós. Somos um só, somos povo de Deus, somos família de Deus. Então, quero deixar claro aqui que, olha só, a Flávia dizendo aqui, é uma reflexão interessante. Sim, é interessante. E o apóstolo Paulo é o principal proponente de dizer, olha pessoal, judeu, imagina lá se eu fosse Paulo, vocês estão querendo particularizar a salvação, Deus está fazendo um avivamento lá na Turquia, que era o contexto de Paulo, Deus está fazendo um avivamento na Grécia, está tendo uma explosão de avivamento na cidade de Roma, Tessalônica, por exemplo. Você lê, por exemplo, Roma, todo mundo progressista, que tinham concepções diferentes dos cristãos ortodoxos de Jerusalém. E Paulo diz, a fé de vocês explodiu de tal maneira que todo mundo está ouvindo acerca da fé de vocês. Ou seja, eu quero deixar claro aqui, inclusive até entrar em defesa dessas pessoas que não têm voz dentro da Assembleia de Deus, como também nós não temos voz nessas outras igrejas, mas a minha concepção, eu, Douglas do Carmo, poderia dizer para você, baseado nesse texto, desse mistério revelado em Cristo Jesus, se uma coisa ou outra é um pouquinho diferente, um ponto na eclesiologia, um ponto na pneumatologia, até um ponto na cristologia, o que eu posso dizer para você com segurança e sem medo de errar, se a gente está em Cristo e somos nova criação, nova criatura, Deus nos faz pessoas novas e, portanto, somos reconciliadas com Deus. É isso mesmo, pastor Silvio? Baseado na sua pergunta, que eu creio que é dúvida de muita gente, eu vou botar um pouco mais assim de pimenta nessa contextualização sua. Você disse que as pessoas, o católico, o modista, estão em Cristo. Em Cristo, sim. É em Cristo. Mas tem o outro lado da adoração a ídolos, aonde é condenado, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Sim. Então, como é que se encaixa a salvação quando essas pessoas que estão em Cristo, mas divide a glória de Cristo, de Deus, com esses outros ídolos? É uma questão que talvez interesse o ouvinte. É uma questão muito complicada, porque a Bíblia nos fala isso de forma muito clara, sucinta e objetiva. Então, dentro do teu conhecimento, que é infinitamente maior do que o meu, como é que você explanaria isso para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que estão lá do outro lado, de repente, confuso após o término da sua fala? Sim, perfeito. Gente, a pergunta do pastor Silvio é a pergunta de muita gente, de você que está do outro lado, que pode fazer a sua pergunta. Eu estou tentando, de alguma maneira, acompanhar aqui, interagir. Antes de responder o pastor Silvio, eu quero responder aqui a pergunta da Alessandra. A Alessandra Pires fez a seguinte pergunta: e quando somos agredidos em nossa fé, como agir? Alessandra, eu diria que você pode reagir no silêncio. Eu diria, se você tem a sua fé agredida, se você tem a sua fé violentada por pessoas que não acreditam como você pode primeiro guardar o que você crê para você. E, ao mesmo tempo, você pode fazer como o apóstolo Pedro, numa vez, nos orientou, no capítulo de número 3, que essas pessoas podem ser ganhas sem uso da palavra. A sua conduta, o seu comportamento, as suas atitudes, inclusive atitudes como essa, cujas pessoas esperam uma reação, uma agressão verbal, não é? As pessoas esperam um estresse quando se fala desse assunto, e você conseguindo reagir de maneira calma, pacífica, né, iluminada pelo Espírito Santo, eu diria até que é uma das melhores maneiras de você responder àqueles que agridem a sua fé. Eu também tenho a minha fé violentada várias vezes, a minha fé pentecostal até, mas eu consigo, graças a Deus, lidar com isso. Primeiro, se o valor é meu, eu preciso estar resolvido quanto a este valor, não é? Então, se eu tenho convicção acerca da minha fé, não importa os ataques de terceiros. O importante é que eu tenho convicção da minha razão, eu tenho razão da minha fé, e, portanto, estou seguro em Cristo. Então, essa é a primeira atitude que você tem que tomar. A segunda é você tentar reagir de maneira mais pacífica possível, entendendo que Deus está cuidando de todas as coisas. Ele vai colocar a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, para poder ouvir a palavra certa, e essa palavra vai sair da sua boca. Tá bom, pessoal? Bem, o pastor Silvio, então, fez essa pergunta, e a pergunta é o seguinte: se há denominações cristãs
em Cristo, mas que tem uma vertente inclinada, por exemplo, a ídolos, a própria Testemunha de Jeová, ao Adventismo, que considera Ellen White e tal, todas essas denominações cristãs. Como você pode resolver isso? Primeiro, a gente precisa entender que o ídolo nada é. Paulo disse isso. Sabemos que o ídolo nada é. Ídolos não existem. Ídolos não existem. Ídolos só existe na cabeça do idólatra, podemos dizer filosoficamente falando. Então, uma pessoa que tem determinada devoção a essas entidades, se Jesus for a supremacia dessas divindades, dessas entidades, desses santos, eu posso dizer que ainda há minimamente uma esperança. Agora, se a gente coloca, por exemplo, a figura de Maria acima de Jesus, aí é comprometedor. Se a gente coloca a figura de São Jorge, com todo respeito aos devotos de São Jorge, acima de Jesus, é comprometedor. Agora, se eu tenho um elenco de santos, que a determinada pessoa se inspira nesses santos, mas tem Cristo como único e suficiente Salvador, quem sou eu para julgar que essa pessoa pode não ser salva? Então, eu não estou me comprometendo dizendo que vai, mas também não estou me comprometendo dizendo que não vai. Eu só digo uma coisa, como Paulo diz, se uma pessoa está em Cristo e tem esse tipo de comportamento, como era o caso dos coríntios, como era o caso dos efesinos ou dos efésios, como queira, essas coisas serão tratadas com o tempo. Significa dizer, portanto, que muitas dessas denominações talvez possam estar errando quando não centralizam Jesus Cristo. Finalizo atacando a nossa própria denominação. Muitos de nós pensamos que nós, assembleanos ou pentecostais, batistas e até presbiterianos, dizemos que nós não temos ídolos, que nosso ídolo é unicamente Jesus Cristo. Eu concordo parcialmente. A gente pode criar uma certa idolatria, você pode ser um idólatra, você pode ser um idólatra de você mesmo. Você já parou para pensar que você pode ser um idólatra de você mesmo? Que você volta a falar de assuntos que tocamos algumas semanas atrás, há algumas semanas. Ou seja, você pode ser um idólatra de você mesmo, você pode amar mais o seu filho do que a Deus, você pode amar mais o seu bem do que a Deus. E isso tudo se caracteriza como uma idolatria. Então, essas coisas são reais, essas coisas estão na igreja e, por fim, provoco dizendo, pessoal, eu vou falar isso, eu vou falar. Muito bem. Conheço um cara assim. Eu vou falar. Os católicos, eles veneram muitos ídolos, é verdade. Mas se você parar para estudar, a história de alguns deles, que nem eu estudo todos, também não tenho interesse nisso, mas você vai ver que, no mínimo, eles deixaram um legado bacana, eles tiveram uma história legal. Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Inácio e tantos outros. Agora, quando você pega os ídolos protestantes, bandido, cara, picareta. Quando eu digo, não estou falando da história, não, estou falando da história recente. E os vivos, que são idolatrados ainda em vida. E quando você pega a história do sujeito, você fala, que legado ele deixou ao mundo? Não deixou nada, ele só foi um grande influenciador. Entendeu? Então, qual é a grande dificuldade? É que os católicos podem adorar determinadas divindades que deixaram, no mínimo, uma história bacana. E a gente venera gente que não fez nada por ninguém. Não fez nada por ninguém. E esses são os nossos ídolos. Adolescentes têm ídolos. Jovens têm ídolos. Que são cantores, que são pregadores. Que isso, as pessoas vão às turbas. São ídolos. E isso não pode comprometer a sua salvação? Ah, mas ele é cristão. Não importa. Nada pode estar acima de Cristo. O culto é extremamente invisível. E sendo invisível, é de foro íntimo. Deixa eu deixar algo claro. Talvez você do outro lado não entendeu. Estou vendo aqui as postagens. O pastor Douglas, ele em momento algum afirmou que essas pessoas serão salvas. Mas também, em momento algum, ele disse que não serão. Por quê? Isso não é função minha e nem sua. Quem salva é Cristo, quem salva é Deus. Quem tem o poder de determinar quem será salvo é Deus. O problema maior é que nós nos fechamos em determinadas coisas e achamos que aquilo ali é absoluto. Aquilo é absoluto.
Deus pode todas as coisas, Deus pode mudar as coisas, Deus pode fazer diferente, pode, por quê? Ele não precisa nem de mim, nem de você. Então, em momento algum, o pastor Douglas, ele bateu o martelo, vá ser salvo. Não, ele não disse isso. Ele não disse isso, também não disse que não serão. Exato. Então, nós temos que ter esse entendimento. E eu participo do que ele falou, em algumas coisas, dizendo o seguinte, eu não vejo a mínima possibilidade dessas pessoas que ele citou, não vejo, eu falo isso sempre em casa, de encontrar eles lá em cima, na Nova Celestial. Eu não vou me surpreender de ver essas pessoas, porque São Francisco de Assis deixou de viver para o mundo para viver para Deus. Exato. A obra que o cara deixou, o legado que ele fez, é assim. Gente, eu não conheço no século XXI alguém próximo, perto disso. Não vejo, não conheço. Aí tem aqui a irmã Jaqueline dizendo assim, o meu marido é idólatra, e posso falar que é muito difícil ele estar em Cristo, fazendo as adorações a outros deuses. Aí cai no que ele falou. Esses deuses estão acima aí de Cristo. Exatamente, aí é outra situação. Gente, entenda, vou frisar mais uma vez, aqui ninguém está batendo o martelo e ninguém está dando a sentença final. Exatamente. Nós estamos aqui discutindo no campo das ideias. Ninguém está fechando nada. Ninguém está dizendo que é assim ou que é assado. Nós temos que ter esse discernimento, essa sabedoria. Exato. E eu quero deixar claro, Jesus disse assim, qualquer um que amar São Jorge, Maria, Teresa de Calcutá, São Pedro, São isso, mais do que a mim não é digno de mim. Ele não falou isso não. Sabe o que ele falou? Qualquer que amar o pai, a mãe, a mulher, o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quantos pais idolatram os filhos? Quantas mães idolatram os filhos? Quantos filhos idolatram o pai pela história que é? Isso pode se caracterizar uma idolatria. Qualquer um que amar o pai e a mãe, o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, a situação não é o envolvimento, é a questão do amor. É aqui que a gente está entrando, que o pastor Silvio também está colocando. Ninguém aqui está dando, até porque quem é que pode salvar, pastor Silvio? Ninguém, qual é o ser humano que pode falar assim, esse vai, esse não vai? De jeito nenhum. Quem salva é o Senhor. Quem comprou-nos foi ele, não foi você, muito menos eu. Então, o que a gente precisa entender é que a gente não pode ter essa petulância de achar esse vai, esse não vai, esse eu acho que vai, esse eu acho que não vai. Encerraremos aqui agradecendo a sua oportunidade de você ter participado aqui com a gente, mas eu gostaria de encerrar, antes de encerrar, lendo um texto bíblico e mostrar aqui, eu gostei muito dessa aula e eu quero dizer alguma coisa aqui para você. Não fica aí, não vai embora agora nunca, eu vou ler um texto bíblico para você, para a gente poder ir embora pensando nisso aqui já. Tá bom? A Monique está dizendo aqui, é pretensão nossa julgar quem terá o direito de entrar no céu. É uma petulância da mais descabida. Agora veja, essa reação, pastor Silvio, essa reação dos conservadores é a reação dos cristãos de Jerusalém. Tiago, Pedro, de João, de Tomé, daqueles homens. Aí Deus levantou o quê? Os helenistas. Gente, compra o meu livro. Os helenistas. Deus vai levantar então quem? Estevão, Paulo, Barnabé, Silas. O quê? Esses homens têm uma mentalidade mais o quê? Progressista. E quando eu falo progressista, estou falando de direita, de esquerda, não é isso. Só que é menos conservador. Então, desculpa, eu falo isso com todo respeito. A reação daqueles que discordam demonstram que estes participam do grupo conservador, que tem salvação. O grupo conservador está salvo. Agora eu quero pedir para a gente poder ler um texto bíblico e vou passar a palavra para o pastor Silvio já. Enquanto o pastor Silvio fala, eu vou ler um texto bíblico aqui para você. Por favor, pastor Silvio. A Flávia diz assim, unir fé em Jesus mais obras. Eu não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação, mas nós não estamos vinculando uma coisa a outra. Mas também não podemos deixar de salientar que a obra é parte fundamental do Evangelho de Cristo. Até mesmo porque eu estava com fome, foste me dar de comer. Eu estava enfermo, foste me visitar. Ou seja, Jesus está chamando a gente a fazer as coisas também. Nós não podemos sentar em cima de que
Eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ponto. Ponto final. Não é bem assim. Existe sobre nós uma incumbência, uma responsabilidade de ajudar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo. A pergunta é, 2 pontos, estamos fazendo isso com excelência? O pastor nosso levantou uma campanha recente aqui, até agora não chegou 10% do que ele levantou. A pergunta é, estamos fazendo isso? Estava com fome, estava com frio, estava doente, foste me visitar. Exato, perfeito. Então, nós queremos separar a salvação da obra. Claro, as passagens bíblicas deixam isso, que a fé, a salvação não vem pela obra. Não vamos contestar isso. Mas também sem ela, eu abro um parêntese. Exato. Eu abro um parêntese. Exato. Pastor Silvio, eu gostaria de ler um texto. Você que está nos acompanhando, já estamos a minutos para encerrar. O capítulo 14 de Romanos, no versículo de número 1, Paulo diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Destaca essa palavra, abre aspas, enfermo na fé, fecha aspas. Enfermo na fé. Pastor Silvio, o que é o enfermo na fé? É o doente, enfermo, está doente, doente na fé. Paulo diz assim, olha, tem gente que tem fé, mas tem uma fé doente. É o enfermo da fé. E no capítulo de número 15, ele diz assim, mas nós que somos os fortes na fé, devemos suportar o fraco e não agradar a nós mesmos. Então, a grande pergunta aqui que Paulo está colocando para nós, existe na igreja os crentes fracos, esses estão doentes, e existem os crentes fortes na fé. Os crentes fracos estão doentes e os crentes fortes precisam suportar os fracos. A grande pergunta que a gente faz é, quem eu sou? Qual é o lado que eu pertenço? Eu faço parte do grupo dos fortes na fé ou faço parte do grupo dos fracos na fé? E fraco, portanto, doente. Eu vou responder por você. Se você se considera conservador e mais particularista dentro daquilo que você falou, eu vou dizer para você que você é o fraco na fé. E eu digo que se você é o fraco, você é o doente. E quem tem mais uma cabeça libertadora, então a gente está falando dos conservadores e liberais. Os conservadores, segundo o texto de Paulo, Romanos 14, 15, segundo o texto de Paulo, os conservadores são os enfermos na fé, porque não suportam o cristianismo diferente daquilo que ele pensa. Esses, Paulo diz, não são somente os fracos, são os doentes da fé. Agora, o que estava sendo discutido aqui? Estava sendo discutido aqui carne de porco. Ou seja, o conservador era aquele que não aceitava que a pessoa poderia comer carne de porco. Paulo está dizendo, olha, o forte na fé é aquele que julga igual todas as comidas. Então, veja bem, para a gente entender o que está sendo discutido aqui. Na cabeça de Paulo, quem é conservador? Não, eu não como carne de porco, eu não faço tatuagem, eu não faço isso, aquilo outro. Aí entra nessa discussão. Quem é esse? Quem é esse? Para nós, esse é o conservador, esse é o forte. Não é não. Esse é o fraco, é o doente na fé, porque não suporta outro modelo de cristianismo. Aí Paulo então fala assim, mas nós quem? Ele se inclui. Paulo se considera forte, mas nós que somos os fortes, devemos então suportar a fraqueza dos fracos. Então, onde a gente entra nessa situação? Hoje você vê muito crente de brinco, crente de barba, com tatuagem, do rock e tantas outras coisas mais. Bem, na mentalidade de Paulo, esses são os fortes. E aqueles que pensam diferente são, portanto, os fracos na fé. Então, quero responder para você quem eu sou nisso tudo. Quer saber quem eu sou? Eu sou o fraco na fé, eu não sou o forte. Eu disse tudo isso para você para finalizar dizendo, eu sou o fraco na fé. Então, nesse caso, eu sou o doente na fé. Por quê? Porque também tenho óculos conservador. Eu tenho óculos conservador. Então, para o conservador, não pode vir à igreja de bermuda. Para o conservador, não pode barba. Para o conservador, não pode tatuagem. Para o conservador, não pode isso, aquilo outro. Só que eu sou um conservador moderado. Eu também não critico ninguém. Eu sou um conservador que não critico ninguém. Por quê? Porque tem minhas faltas, tem meus pecados, tem minhas falhas. Então, se você é conservador ou conservadora, por favor, seja conservador ou conservadora. Mas lembre-se, você está doente na fé, como eu.
E se você já é mais progressista, se você já é mais liberal, se você já adota mais essa visão mais libertadora de Jesus, muitas igrejas, muitas comunidades hoje vivem nesse meio, não critique. E aqueles que estão lá, não julgue quem eles julgam, quem eles pensam ser fraco na fé. Por quê? Porque Paulo diz que Deus chamou os dois povos para ser seu. Olha que bacana. Paulo diz, Deus chamou os dois para ser seu. Então, como é que Paulo encerra a questão? Um texto que eu cito sempre, Romanos 14, 22. Tu tem fé? Tenha para ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Pronto! Olha como é que Paulo deixa de foro pessoal. Você tem fé? Tenha para você, não tenha para os outros. Você crê que você é salvo dessa forma? Para você, não pense nas categorias de salvação para outra pessoa. Isso é, para a gente voltar para a lição, o mistério revelado. Então, encerrando para poder passar a palavra para o pastor Silvio. O mistério do Antigo Testamento, Deus já estava oportunizando a salvação lá naquela época, mas não estava tão escancarada. Em Jesus, o mistério da unidade é revelada. Os apóstolos precisam dar continuidade ao espalhamento dessa boa nova. Vai ter aquele embate entre liberais e conservadores. Os conservadores vão permanecer em Jerusalém, já os liberais vão seguir para a Europa e vão praticamente que globalizar o evangelho, vão globalizar o evangelho. E a partir disso, Paulo traz para nós que esse mistério, embora tenha sido velado no Antigo Testamento e escancarado no Novo, Paulo diz que ele é pré-existente, meu Deus do céu. O que significa isso? Paulo diz que esse mistério que agora é revelado, na verdade, já estava na cabeça de Deus antes do mundo existir. Antes do mundo vir a existir, Deus concebeu, posso dizer dessa maneira, essas duas formas de se relacionar com Ele. Nenhuma é maior do que a outra, nenhuma é melhor do que a outra, é apenas diferente uma da outra. Mas as duas estão caminhando em busca da perfeição. Não vou dar salvação para ninguém porque não tem esse poder. E não vou botar também ninguém no inferno porque também não tem esse poder. Então, se você tem fé, tenha para ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que é prova. Pastor Silvio vai fazer as considerações finais. Observando aqui nos comentários que a aula hoje foi bem intensa. Vários comentários. Mas o fato é que nós achamos, a palavra correta é essa, achamos, porque vemos e acreditamos de uma forma e achamos que só aquilo que acreditamos e vemos é o que vale para o outro. Então, se aquele outro não pensa igual a mim, não age igual a mim, não vai à igreja igual a mim, não dá o glória a Deus igual a mim, a gente tem o hábito de condenar, a gente tem o hábito de criticar. E nós não podemos fazer crítica nem condenação. E só existe um único meio de uma unidade. E esse meio é o Evangelho de Cristo. Verdade. Espiritual. O Evangelho de Cristo, ele atinge pessoas de diversas origens, pessoas de diversas raças, culturais e políticas. Perfeito. Não é você, não é eu, que tem esse poder de determinar quem é que vai ser salvo e quem não vai. Verdade. Nós temos que evangelizar e pararmos de achar, porque o que eu acho é simplesmente o que eu acho, não é o que está na Bíblia e não é o que Deus pensa e acha, até mesmo porque Deus nem acha, Deus tem certeza. Então, paramos de achar na vida do outro, acha na sua, acha na minha. Se eu sigo a Cristo desta forma, e é o caminho que eu vou encontrar para a salvação, glória a Deus, amém. Deus seja louvado na sua vida, mas é a sua forma de pensar, é o teu jeito de pensar. Para de querer entulhar isso na vida das pessoas. Você não tem direito, esse direito, nem muito menos eu, de querer entulhar. E eu confesso diante aqui de todos, que eu também sou um fraco na fé. Eu sou fraco na fé e confesso. Sou um fraco na fé. Porque quando eu vejo os irmãos de bermuda na igreja... Porque eu me escandalizo. Isso é só uma brincadeira, irmãos. Só para relaxar, que a aula hoje foi tensa. Você foi abençoado, sei que talvez tenha elucidado algumas coisas na tua vida, na tua forma de pensar, talvez também tenha complicado um pouco mais a sua forma de pensar, mas a verdade está no Evangelho de Cristo. O que falamos, o que declaramos, foi no campo das ideias, no campo dos estudos, do conhecimento. Isso não quer dizer que também há
uma totalidade no que falamos, não há uma verdade total no que falamos. É importante que você tenha Cristo em mente, é importante que você tenha conhecimento da palavra de Deus. Por isso, mergulhe na palavra de Deus, vá profundo na palavra de Deus e tire as suas próprias conclusões. É a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que dá direcionamento para a tua vida. Amém? Amém. Deus os abençoe. Amém. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Se você puder deixar um comentário aí, deixe um comentário. Foi bênção, gostamos, foi esclarecedor. Vai nos ajudar muito a gente poder preparar durante esse período de confinamento, esse período de distanciamento, que a gente não pode estar presencialmente na EBD, mas o seu comentário vai nos ajudar a melhorar, a trazer esse debate para vocês, trazer essa reflexão saudável, bíblica e também moderna para vocês. Agradecemos muito a audiência e eu espero que tenha abençoado a sua vida. Se você pode, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por essa manhã, agora já tarde, esse momento que tivemos a oportunidade de refletir, de pensar sobre um tema muito importante, bíblico, na carta de Paulo aos Efésios. Paulo, que foi o grande proponente dessa abertura da salvação para aqueles que estavam distantes da mentalidade dos judeus. E a partir disso que a salvação chegou até a gente. É por isso que a salvação chegou até a gente. E que a gente não seja esse instrumento que pare a salvação em nós, mas que possa ser ponte, ser canal para que outros possam obter essa tão grandiosa salvação. Quero abençoar o teu povo aí em casa, que está fazendo a comida, que está fazendo o almoço. Abençoa cada um deles. Guarda e livra-nos de todo mal. É o que te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos um anúncio, rapidinho. O anúncio, o pastor Silvio vai fazer um anúncio. Logo mais à noite, às 19 horas, o nosso culto online. Participe conosco. Deus também está presente aí onde você está. Domingo que vem não teremos EBD aqui na filial de Jacarepaguá, porque é ceia, não? Vai ter ceia? É o primeiro domingo, como de costume. O primeiro domingo é concentrado tudo na nossa matriz. Amém? Que você tenha uma tarde abençoada em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Um beijo para o seu coração. Até a próxima, se Deus quiser.